Olá, começa agora o programa Saúde Integral e o tema de hoje é câncer de próstata. Mesmo sendo muito pequena, ela causa arrepios em muitos homens. Para algumas pessoas, próstata e câncer são sinônimos. Hoje vamos procurar desmistificar esse assunto. E para isso temos como convidado o Dr. Paulo Egídio. Ele é urologista e um dos maiores especialistas no campo da cirurgia reconstrutiva urogenital. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Prazer é nosso. Antes de começar, vamos ver uma pequena matéria sobre o assunto. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo da doença mais frequente entre o sexo masculino. Mesmo assim, realizar o exame preventivo, conhecido como exame de toque retal, é um tabu para muitos homens. Por que você acha que os homens têm preconceito quanto a esse exame? Na hora do toque, né? Na hora do toque, né? Não é que nem a mulher, que é a parte do seio. Agora, da parte de nós homens é complicada, mas tem que fazer. Há muito tabu. Receio, vergonha, são diversos fatores. Ele acha que por ele ser homem, ele não pode ser tocado no ânus e então corre esse grande risco de ir até a morte. Eu acho que isso é coisa mais do passado, né? Hoje em dia as pessoas estão mais abertas a essas coisas, até porque é questão de saúde. Muitos homens ainda desconhecem que a próstata tem funções importantes para o organismo masculino. A próstata ela tem uma relação de produzir substâncias, né, que são elementos que compõem o sêmen, para a vitalidade dos espermatozoides. E além disso, ela tem uma relação com a fisiologia da micção, isto é, o ato de urinar. Conhecido como o câncer da terceira idade, o tumor na próstata é mais comum entre homens acima de 50 anos de idade. Para reduzir os riscos de mortalidade, deve ser diagnosticado no início e tratado rapidamente. Câncer de próstata é um problema extremamente importante. É um problema que acomete 1 a cada 6 homens ao longo da sua vida vai ter o câncer de próstata. Para reduzir os riscos de mortalidade, deve ser diagnosticado no início e tratado rapidamente. As causas do câncer de próstata ainda são desconhecidas, mas especialistas concordam que fatores genéticos, hormonais e ambientais favorecem no desenvolvimento da doença, assim como maus hábitos alimentares e o sedentarismo. Os primeiros sintomas muitas vezes não são sentidos no estágio inicial da doença. O benefício de você descobrir na fase inicial é porque é uma fase em que o homem tem a doença curável. Numa fase já chamada avançada, em que o câncer saiu da próstata e acometeu os outros órgãos, principalmente os ossos, os gânglios no corpo, essa fase já não é mais curativa. Quando detectado no começo, o câncer de próstata tem até 90% de chance de cura. Por isso, é importante frequentar o médico regularmente para fazer a prevenção. Afinal, os sintomas da doença são difíceis de ser percebidos pelos pacientes. Nós suspeitamos do câncer da próstata através do exame do digital da próstata, que é do toque retal, em que nós avaliamos a consistência da próstata, e uma próstata normal ela tem uma consistência de um músculo bem mole, tênue, e já o câncer é semelhante a uma pedra, é endurecido, é lenhoso. Então o médico ele faz o exame digital, o toque retal, e ele consegue sentir se existe uma área endurecida da próstata. E aí ele suspeita. Como que ele confirma? Através de uma biópsia, retirando um fragmento da próstata. Por isso, é importante que homens acima de 45 anos realizem os exames preventivos. Uma característica muito importante é dor óssea. Emagrecimento, perda de peso, adinamia, começa a se alimentar mal. Mas fundamentalmente o aspecto importante é a dor óssea. Em segundo aspecto, alguns homens têm associado a isso uma dificuldade para urinar, alterações urinárias, e que pode levar a alterações da função da produção da urina, do rim, da função renal. Dr. Paulo, o que é a próstata e qual a função dela? A próstata é uma glândula que se localiza logo abaixo da bexiga. Então tem a bexiga e a glândula logo abaixo. E o canal que esvazia a bexiga, onde passa a urina,
passa bem no interior da glândula, bem no meio, como se fosse uma maçã com um canal, o miolo da maçã é onde passa a uretra prostática, dentro da próstata. Então, essa glândula tem uma função de eliminar parte da secreção para compor o sêmen durante uma ejaculação. Então, temos que pensar na próstata como uma glândula que faz parte da produção do sêmen para a fertilidade, para o volume ejaculatório, para manter o espermatozoides em boas condições para fertilizar o óvulo e, portanto, a gravidez. Ou seja, sem próstata não existe fertilidade masculina, é isso? A boa glândula, funcionando bem. por ser uma glândula, ela produz uma secreção, que é a secreção prostática, como qualquer outra glândula que a gente tem no corpo, como a glândula salivar, por exemplo. Então, essa secreção, ela vai unir com a secreção das vesículas seminais, são 2 vesículas, e mais a secreção que vem dos testículos. Então, o espermatozoide vem dos testículos, mas ao juntar todos esses líquidos, compõe o sêmen. Agora, esse líquido que vem dos testículos, ele entra dentro da próstata, o canalículo, para juntar na uretra prostática todo o líquido. Portanto, qualquer atitude que uma remoção da próstata, você acaba eliminando as vias de drenagem do que vem das vesículas seminais e do que vem dos testículos. Então ela tem uma função de compor o líquido, mas sem ela, você não tem o canalículo para drenar o espermatozoide dentro da uretra. Estamos falando de uma remoção total da glândula. Ou seja, ela é muito importante. Não parcial. E é uma glândula masculina, pelo que eu estou entendendo. É uma glândula masculina, uma glândula anexa ao aparelho urogenital. Ou seja, ela tem uma função no aparelho urológico de urina, porque a uretra passa dentro. Então, um crescimento dela poderá refletir na passagem da urina e também poderá refletir na produção da secreção que vai compor o sêmen. É uma glândula, como um exemplo para facilitar as pessoas entenderem, as glândulas salivares, que produzem a saliva. No caso, a glândula prostática produz a secreção prostática. Durante os anos, ela varia de tamanho. Como é essa variação, doutor? Então, a próstata tem mais ou menos um tamanho como esse, tá? E ao longo dos anos ela poderá ter um crescimento. Esse crescimento não necessariamente é um crescimento tumoral, um câncer, mas é um crescimento que 80% dos homens vão experimentar ao longo da vida. É um crescimento benigno, chamado hiperplasia benigna da próstata. Essa hiperplasia, quais são as pessoas mais vulneráveis à hiperplasia? Quando tem um distúrbio hormonal. Distúrbio hormonal esse relacionado ao hormônio masculino, chamado testosterona. A testosterona, 90% dela é produzida nos testículos. Cai no sangue e poderá refletir na próstata, fazendo um aumento, produzindo um aumento dessa glândula. Como evitar esse aumento? Se nós tivermos uma dieta saudável, com frutas, verduras, produtos crus, isso é importante. Evitar a obesidade. Isso é um fator para qualquer doença, assim como para a próstata. Porque o tecido gorduroso, ele converte a testosterona em hormônio feminino dentro do nosso corpo. Não sei se você já percebeu que o obeso tem uma tendência a crescimento de mama. Por quê? Pela ação do estradiol, que é o hormônio feminino. Então, ocorre às vezes uma conversão da testosterona em hormônio feminino. Esse desbalanço hormonal reflete na glândula, porque a glândula é altamente sensível à ação hormonal. Assim como a mama da mulher está relacionada, é um hormônio dependente que a gente chama, a próstata é hormônio dependente. Então, esses cuidados de evitar a obesidade, uma dieta com frutas e verduras, compor, alimentos crus, uma atividade física regular, 2, 3 vezes por semana, para evitar o sobrepeso, e isso vai ajudar a gente ter uma saúde prostática. O programa Saúde Integral está discutindo câncer de próstata. Nosso entrevistado é o Dr. Paulo Egídio. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Voltamos com o programa Saúde Integral. Nosso entrevistado, Dr. Paulo Egídio. O tema de hoje, câncer de próstata. Doutor, o senhor falou no bloco anterior sobre o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna. Quais os problemas que, não estamos falando de câncer ainda, mas quais os problemas que essa hiperplasia pode causar? Então, a glândula, como eu me referi, ela tem esse formato, a glândula. E o canal que esvazia a bexiga passa bem no interior. Eu posso mostrar ainda nessa foto, que aqui está a bexiga, e o canal passando exatamente no interior dela. Então, o que um crescimento da glândula vai propiciar? Uma obstrução da passagem da urina. Então, se esse crescimento for interno, para a luz do canal, ele vai estreitar esse canal. Consequentemente, a bexiga, para esvaziar a urina, ela vai ter que trabalhar em regime de alta pressão. É como se numa torneira, numa mangueira, a gente colocasse o dedo na ponta e a gente cria uma pressão para trás. Certo. E essa pressão tem que ser vencida pelo exercício da musculatura da bexiga. Então, aos poucos, a bexiga vai gerando um crescimento da musculatura dela, como se a gente fizesse uma atividade de musculatura. E, portanto, você leva desestabiliza a bexiga, no sentido de gerar pressão, de trabalhar sob regime de alta pressão. Isso reflete numa maior frequência para urinar, num jato urinário mais fraco, numa urgência para urinar, tem que sair correndo procurar um banheiro. Começa o paciente a acordar várias vezes à noite, não é insônia, ele acorda com vontade de urinar. E uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. São sintomas que a gente refere mais obstrutivo. E os sintomas irritativos é aquela urgência, aquela sensação de esvaziamento incompleto. Então isso compõe um quadro de obstrução prostática. Aí eu já posso acender o alerta. A partir de que idade, doutor, normalmente começam esses sintomas? Com o crescimento da glândula, que geralmente a partir dos 40 anos, o homem tem que começar a pensar na sua próstata. Agora, antes dos 40 anos, com aquela dieta, com a atividade física, ele está promovendo saúde prostática. Né? Então, a gente não tem que imaginar, orientar o homem que só tem que se preocupar depois dos 40. Antes dos 40 tem que preocupar com alimentação saudável, atividade física regular, evitar obesidade. E a partir dos 40, por ter uma incidência maior do crescimento da próstata, benigno ou eventualmente maligno, ele tem que começar a fazer o exame prostático. Para quê? Para ter saúde prostática. E o que é a prostatite, doutor? Tudo que termina em ite é uma infecção, uma inflamação. Então nós temos amigdalite, nós temos dermatite e na próstata, prostatite. Então essa inflamação ela pode ocorrer em função de crescimento da bactéria dentro da próstata. Relações sem preservativo com uma parceira que eventualmente esteja infectada. Penetração anal é muito importante, porque o ânus tem muita bactéria. Então a penetração anal sem preservativo é altamente arriscado para se desenvolver um quadro de prostatite. E quais são os sintomas principais do câncer de próstata? O câncer de próstata é um crescimento, geralmente, na periferia da glândula. Então, quando eu me referi que o crescimento benigno pode obstruir a uretra, o crescimento maligno, ele começa na periferia. Então, da periferia até obstruir o canal que passa aqui dentro, demora muito tempo. A gente só vai fazer diagnóstico, eventualmente, de um câncer avançado. Então, o que é importante nós mencionarmos? Não procure o atendimento à saúde prostática só a partir do momento que você tiver sintomas, pensando no câncer de próstata. Porque o câncer no início, ele não dá sintomas. Por quê? Ele é periférico na glândula, na periferia, na parte externa, e, portanto, não vai obstruir o canal tão cedo. Consequentemente, esperar ter sintomas para fazer um diagnóstico de câncer, nós já vamos fazer um diagnóstico tardio de câncer. Então, o que é sensato para todos pensando em saúde prostática? Esses cuidados que eu me referi anteriormente,
aliado ao exame periódico. Esse exame periódico, ele é feito com um exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, e é um exame inespecífico, que é o PSA específico da próstata, mas não de câncer. Então, uma elevação de PSA não significa que é câncer. A prostatite eleva PSA porque inflamou, então cai mais PSA dentro do sangue, da corrente sanguínea. Então, as pessoas têm que imaginar o exame da próstata de sangue chamado PSA específico para a próstata, não para o câncer. E outras patologias, aumento benigno, infecção com a prostatite, também elevam PSA. Por isso que é um exame que não é específico para câncer. E tem se procurado em pesquisas, procurar um exame mais específico para câncer. Com qual objetivo? Objetivo de fazer diagnóstico mais precoce. E outra, diminuir custo para a saúde. Se nós temos um exame mais específico, a gente não vai investigar qualquer elevação de PSA. Né? Mas até esse exame entrar na prática médica, e já em breve vai ter, nessa área, já tem muitas pesquisas, e acredito que nos próximos 3 ou 5 anos nós vamos ter esse exame mais específico para câncer. O PSA não é específico para câncer. Pensando na população de um modo em geral, que tem acesso à rede pública de saúde, quem são os profissionais que podem fazer essa avaliação? Olha, o urologista é o profissional que mais está familiarizado com a glândula próstata. Porém, o médico de família, o clínico geral, ele também está apto a fazer um exame de toque. Ele pode ser treinado por um urologista ou na própria formação médica dele, entender o que é uma próstata normal, que é uma glândula que tem a consistência dessa parte aqui da mão, que a gente chama de fibroelástica, não é dura. Agora, se durante a palpação dessa glândula nós sentirmos um caroço, um nódulo, isso é relevante. Mas não é sinônimo de câncer ainda. Não é sinônimo de câncer. Todo nódulo tem que ser investigado, independente de PSA. Por que o exame da glândula ainda é importante? O tão famoso toque. Porque a glândula, por essa posição que ela assume, abaixo da bexiga, dentro da pelvis, ela não é acessível a não ser pelo toque. E como os tumores são periféricos aqui na glândula, o toque vai permitir eu acessar a periferia da glândula. Onde eu vou procurar o quê? Na palpação, procurar a presença de caroços. É mais ou menos o que a mulher é orientada na mama a fazer autoexame para procurar caroços. Agora, todo caroço é câncer? Não necessariamente. Uma vez detectado o caroço, ele precisa ser investigado se é câncer ou apenas uma área endurecida. Vamos entrar numa área mais delicada. O senhor, como médico, qual a experiência que o senhor tem com relação a esse exame com os homens? Ora, a experiência é muito boa, porque esse mito, o médico, quando conversa com o paciente, porque o diagnóstico médico é através da conversa, a história clínica, se ele tem sintomas de obstrução prostática, se tem antecedente familiar de câncer de próstata, porque se tem antecedente familiar é mais relevante o exame periódico, é mais importante, e o exame da glândula. Então, o diagnóstico médico, além da conversa, exige um exame físico que a gente chama, exame de tocar a glândula e sentir se tem caroço ou não. Então, a composição desses dois exames, aliado ao PSA e futuramente um marcador sanguíneo, um laboratorial mais específico, a gente fecha a investigação da próstata e fazer diagnóstico no início, onde os tratamentos são curativos. Sendo assim, o paciente, quando eu converso no consultório e digo, nós precisamos fazer um exame da sua glândula, sentir se ela tem caroço ou não, mostro aspectos da consistência, o que eu vou procurar. Aí, quando eu faço o exame, a maioria dos doentes comentam assim, mas doutor Paulo, é só isso o exame da próstata? Eu falei, é só isso. É um exame rápido, seguro, indolor. Então o paciente, na maioria das vezes, ficam surpresos o quanto o exame é rápido, tranquilo, e é um mito desnecessário
a questão de, eu não quero fazer toque. Isso, cada vez mais, o homem tem superado essa resistência. E a pessoa pode ter um PSA normal e ter câncer de próstata? O PSA Pode. apresentar normal e ter o câncer? Pode. Por isso que o exame físico, ele é importante, porque o PSA, se está ainda em níveis normais, mas eu detecto um nódulo, um caroço, e esse caroço é câncer, ainda não deu tempo dele aumentar o PSA. Então, como eu falei para você, o PSA é produzido normalmente pela próstata. Então, vamos colocar assim, uma próstata desse tamanho, sem hiperplasia, produz menos PSA por grama de próstata. A próstata cresce, à medida que ela vai crescendo, ela tem mais tecido para produzir mais PSA. Interessante. Então, você pode ter o tumor é a mesma coisa. Quando você tem um tumor pequeno, ele vai produzir menos PSA. Se o tumor for maior, produz mais PSA. Então, se eu quero fazer um diagnóstico recente, precoce de um tumor de próstata, eu não tenho que esperar PSA elevado. E aí o toque poderá, então, em 20 a 25% dos casos, detectar um nódulo antes mesmo de uma elevação de PSA. Ok. O programa Saúde Integral está discutindo câncer de próstata. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Voltamos com o programa Saúde Integral. O tema de hoje é câncer de próstata. O nosso entrevistado, o Dr. Paulo Egídio. Dr. Paulo, como é o tratamento do câncer de próstata? Então, o tratamento do câncer de próstata inicial, ele é curativo. Por quê? As células ainda não saíram da próstata para ocupar os ossos, que é o principal via... É o principal, a metástase? Metástase principalmente é óssea. Então, o objetivo prioritário nosso é fazer o diagnóstico precoce, onde o tumor esteja localizado na glândula e, portanto, os tratamentos serão curativos. Quais os tratamentos curativos? Um deles poderá ser a remoção completa da glândula. Então, quando se remove a glândula como um todo, remove-se as vesículas seminais também, como eu falei, o ducto de drenagem das vesículas seminais passa dentro da próstata, então não tem como remover a próstata e não remover as vesículas seminais, né? E aí eu trago a bexiga para se unir à uretra aqui, sem a próstata no meio. Então, ou seja, feita uma intervenção, eu colo a bexiga lá. Ela desce e cola na uretra. Eu refaço o canal, né? Esse é o tratamento cirúrgico. Todos os doentes têm indicação cirúrgica? Não. Todo câncer de próstata precisam ser tratados cirurgicamente? Não. E pode ser curativo mesmo sem a cirurgia? Pode. Existem tratamentos como a radioterapia, que irradia a próstata e nós também destruímos o tecido prostático. Existe o tratamento através da bacterapia, colocar sementes para soltar a radiação e matar a célula prostática cancerígena. Esse é um exame mais sofisticado, esse é um tratamento mais sofisticado, ou é padrão em todos os casos? Já praticamente já está evoluindo para padrão. Certo. Agora, outra evolução que nós temos. Hoje se estuda o comportamento dessas células cancerígenas. Não é todo câncer de próstata que vai ser agressivo. Então, dependendo da idade do paciente e o estudo dessas células, para estudar a agressividade do tumor, vai ter casos que nós vamos acompanhar com PSA ou outro marcador mais específico. Por quê? Se esse tumor não tem um poder de agressividade grande, você pode ter o tumor e provavelmente você não vai morrer do tumor. Esse é um avanço que está tendo no tratamento do câncer de próstata, para nós não tratarmos todos os cânceres, propriamente dito, cirurgicamente ou de forma radioterápica. Dependendo da idade do paciente, se é um tumor pouco agressivo, o PSA nos últimos anos, por isso que é importante fazer um segmento do comportamento desse PSA
Se ele está um comportamento estável de PSA sem elevação, esse tumor provavelmente não tem um comportamento tão agressivo assim. A análise de todos esses fatores é que vai permitir o médico a escolha do melhor tratamento. Ou seja, o paciente ele pode ter uma qualidade de vida boa mesmo com câncer de próstata. Com certeza. Agora, uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Qual a relação entre câncer de próstata e infertilidade? Ou impotência, né? Então, impotência, desculpa, impotência. O câncer de próstata e a próstata em si, como glândula, ela participa na produção daquele líquido prostático para compor o sêmen, da fertilidade, para manter o espermatozoide com vitalidade, motilidade. E qual a relação com impotência? Os nervos que vão para a ereção, veja a relação anatômica da próstata com o pênis. O pênis, a parte externa do pênis, é a parte pendular, nós temos ainda em torno de 7 centímetros para dentro, que se fixa ao osso da bacia. Se fixa esse osso da bacia. Então, aqui vocês observem até onde vai o pênis, ó. Bem próximo da próstata, e os nervos que vêm para a ereção aqui do pênis, eles vêm muito próximo da próstata. Então, a radioterapia, a cirurgia, poderá danificar esses nervos e, consequentemente, atrapalhar o mecanismo de relaxamento dos vasos e produzir a ereção. Agora, esses nervos é só de ereção. Os nervos de sensibilidade do pênis, para ter orgasmo, não. Esses nervos não são de sensibilidade. Não são afetados. Não são afetados. Uhum. Então, um paciente que tratou o seu câncer de próstata, curou a doença, fiquei com um problema de disfunção erétil, de impotência. Os tratamentos, aí entramos com o tratamento da impotência, ou da disfunção erétil, que pode ser os comprimidos, pode ser injeções intracavernosas que a gente ensina o paciente a se auto-aplicar. Isso a gente chama de reabilitação. Né? Ou o doente na idade de ter câncer de próstata também tem disfunção erétil. Metade dos doentes também tem. Então não quer dizer que foi só a próstata. O fator idade, fator diabetes, fator hipertensão, ele já tem algum grau de disfunção erétil. Às vezes o tratamento da próstata apenas piora esse grau de disfunção erétil. Agora, a disfunção erétil é absolutamente tratável também. Então o homem ter preocupação em termos de um tratamento de um câncer de próstata que precisa ser tratado pela agressividade do tumor. Em relação à impotência, não se preocupe. Por quê? Temos plenas condições de tratar de forma eficiente o problema de ereção. Se não for o comprimido não funcionar, se não for as injeções ou o paciente não se adaptar às injeções, os implantes. Assim como a mulher faz um implante mamário de silicone, para fins puramente estéticos, nós podemos fazer um implante de um bastãozinho de silicone dentro do pênis, apenas para dar firmeza de penetração. Porque a sensibilidade... A sensibilidade é a mesma, a capacidade de ter orgasmo também. Então, temos como reabilitar esse paciente de qualquer modo para ter uma vida sexual plena e saudável, mesmo tendo curado o câncer de próstata. Então, o homem ter medo de fazer um tratamento eficiente para o câncer de próstata em função da provável impotência ou disfunção erétil que ele vai experimentar, não deve ser fator relevante como decisão de ficar curado do câncer. E doutor, fatores hereditários, por exemplo, o que a gente herda? É só a parte genética ou a gente herda hábitos também? Porque sempre se pergunta, né? Seu pai teve câncer, o médico sempre faz esse histórico. Mas nós herdamos hábitos alimentares também, né? Você cresce naquela família, você cresce, o genético veio. E o hábito de se comer bem, frutas, verduras cruas. Às vezes, nesse hábito familiar, nunca foi instituído isso. E, portanto, tem 2 fatores de riscos, o genético e o hábito inadequado. Agora, o genético não temos como mudar, nós herdamos. Agora, o hábito adequado e saudável, sempre é possível mudar. Se, do ponto de vista familiar, ele não trouxe,
Aprenda a comer certo, aprenda uma atividade física regular, aprenda a evitar a obesidade, diminui o consumo de açúcar. Porque hoje tanto o uso excessivo de açúcar e sal é um problema de saúde pública também. Então, evitar a sobrecarga calórica, para evitar também todos os fatores, as doenças que estão por trás desse hábito inadequado. E que conselho o senhor dá para quem ainda tem um certo preconceito com relação ao exame? Eu aconselho encarar a próstata como qualquer outra glândula do corpo, encarar o seu pênis como qualquer órgão que você tem no corpo, e os dois são tratáveis. Qualquer problema que surge na próstata ou no seu pênis, os dois são tratáveis. Vocês, homens, terão condições de ter uma vida sexual plena até o último dia da sua vida. Basta enfrentar o problema quando surge. O homem tem uma dificuldade de enfrentar problemas abaixo do cinto. Acima do cinto ele enfrenta. Abaixo do cinto, por quê? Porque mexe com a sexualidade. Mexe com o lado masculino, que é o lado penetrativo. Se nós dermos condições para eles de tratar qualquer condição adversa como essa que surgiu, e temos condições de tratar, não tem que temer nada. É só enfrentar como qualquer outro problema que surgiu na vida. No dia a dia, enfrentamos vários problemas, solucionamos, outros aparecem. Ninguém vive sem problema. Mas se é solucionável, deixa de ser problema. Com relação a outros países, o Brasil tem países com índice muito menor de câncer de próstata que o nosso? Tem, por questões de hábitos. Você veja, o paciente que saiu do Oriente Médio e foi morar nos Estados Unidos, com hábito alimentar, que é altamente favorável ao desenvolvimento do câncer de próstata. E comparando com essa população, com a dieta que eles têm no Oriente Médio, esse doente que continuou vivendo lá sob hábitos mais saudáveis alimentares, tem menos índice de câncer de próstata que esse que... O fator genético continua, porque eles só mudaram de país. Mas o fator alimentar, hábito de vida inadequado, obesidade, aumentou sensivelmente a incidência de câncer de próstata. Ou seja, o fator genético é importante, porque se existe um histórico familiar, teoricamente nós temos 5 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Mas não é só o genético. Por esse histórico de comportamento de vida, de hábitos inadequados, aumenta muito a incidência do câncer de próstata também. Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer só o PSA, é mais do que o suficiente, ele deu um número muito pequeno e eu não preciso fazer exame de toque. É confiável? A não ser que ele tenha vários PSAs, são complementares. Os exames, eles são complementares. O diagnóstico médico é um quebra-cabeça. Você tem que juntar as peças. Juntar as peças para formar o diagnóstico médico. Então, quando você, eu só faço isso, eu só faço aquilo, você não está tendo suporte de informação para aumentar a segurança no diagnóstico, a confiabilidade. Então, eventualmente, se ele se recusa a fazer o exame de toque, que se for feito, como eu me referi anteriormente, é tranquilo, os doentes até ficam surpresos. Doutor, é só isso? É só isso? Isso já tem estudos mostrando. Ou seja, ele tem que enfrentar muito mais essa condição de fazer um toque e não deixar uma doença avançada. Agora, são complementares. O PSA dá uma informação, o toque dá outra, a história clínica dá outra, eventualmente o ultrassom dá outra. Então, os casos clínicos para diagnóstico, de preferência, quanto mais informações nós tivermos, é melhor. Ok. O programa Saúde Integral está discutindo câncer de próstata. O nosso convidado é o Dr. Paulo Egídio. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Voltamos com o programa Saúde Integral. Nosso tema de hoje, câncer de próstata. Nosso entrevistado, Dr. Paulo Egídio. Dr. Paulo, esse é um assunto que realmente para o homem é terrível. Como o senhor falou, o homem é muito forte. Acima do cinto. Acima do cinto, para baixo complica. Qual o papel da família quando é detectado um câncer de próstata? Então, o homem, ele não tem a prática da avaliação médica periódica. Então, o papel da mulher, da esposa, da namorada, da filha, esse lado feminino, conscientizando o homem, agendando a sua visita ao urologista ou ao clínico geral, é fundamental para a saúde prostática, para a qualidade de vida. Porque a mulher, desde cedo, ela vai ao ginecologista. Por quê? Porque a mulher vai menstruar. Então, precisamos preparar essa menina para a menstruação. E por que não preparar o homem para uma avaliação periódica no urologista? Esse é o nosso desafio. Por quê? 15% dos jovens têm varicocele. São varizes no testículo, que é a principal causa de infertilidade. Não é a próstata, é varicocele. Então, aqueles exames que antes faziam em escolas, para procurar se tinha varizes no escroto, 15% dos adolescentes têm. Então, esse hábito... Qual é a causa disso, doutor? É fumo? É cigarro? Não, é uma insuficiência da válvula. Uhum. Geralmente tem um fator familiar, ou, por exemplo, quando faz muito exercício abdominal que força essas válvulas, pode aumentar esse refluxo de sangue. São varizes escrotais, mas detectáveis se fizesse uma visita ao urologista, como a mulher faz o ginecologista desde cedo. Coisa que o homem não faz. Agora, veja, a mulher assume essa responsabilidade de exames periódicos e promover saúde. Não é só tratar a doença, promover saúde. Por isso que ela tem um papel importante de conscientizar o homem que não começou com essa prática de promoção de saúde, aos 40 anos, 45 anos, incutir na cabeça dele promoção de saúde. Então, o fator do familiar para agendar, para cobrar o exame periódico do homem é fundamental para a saúde masculina, para a saúde prostática, para a saúde sexual, né? Lembrando que, do aspecto positivo de ter uma vida saudável, é vida saudável na essência do que falamos de saúde. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Não é só ausência de doença. Agora, se ele faz esse exame periódico, ele vai ser um homem mais tranquilo. Se ele enfrenta problemas de alguma disfunção erétil ou ejaculatória, ejacula rápido, tudo isso tem tratamento. Então ele precisa procurar deixar o medo de lado, de ter um diagnóstico, deixar o tabu em relação à disfunção erétil, à impotência, e procurar ajuda urológica, clínica, para controlar açúcar no sangue, controlar a hipertensão arterial, controlar a obesidade, dieta saudável e na avaliação urológica, porque o urologista é o médico do homem, assim como o ginecologista é o médico da mulher, mais específico. Não quer dizer que os outros médicos não possam fazer uma avaliação urológica também, mas o especialista que mais se concentra na parte urogenital das disfunções urinárias e de vida sexual é o urologista. E hoje tem-se um fácil acesso, mais acesso à Sociedade Brasileira de Urologia. Você acha que hoje as pessoas em geral estão procurando mais um médico com objetivo preventivo? Porque normalmente se procura com objetivo corretivo. Aconteceu, estou tendo sintoma, estou indo ao médico. Você acha que a população mudou? Você acha que as propagandas precisam melhorar? Precisa ser feita alguma coisa a mais? Como está essa área? Então, a mulher tem um papel fundamental nessa mudança de hábito. Nós começamos com as campanhas femininas para câncer de mama, de útero. As campanhas para câncer de mama, de uma maneira geral, é um sucesso. Um sucesso, porque a mulher é mais engajada nisso. Agora, temos o Outubro Rosa e agora temos o Novembro Azul. Por quê? Graças à experiência da mulher, o homem
tem que adquirir esse hábito e o comportamento da ajuda da parceira é fundamental para o homem assumir esses exames periódicos. E por isso, todo ano, nós temos o Novembro Azul, conscientizando do exame periódico, de ir ao urologista, comentar sobre suas disfunções eréteis, sobre a frequência de urinar, doutor, eu estou bem. E o fato do homem, eu tenho uma experiência muito boa em consultório, do homem, ao sair, doutor, quer dizer que eu não tenho nada? Não. Isso facilita ele vir no exame anual. Porque um dos medos do homem é, será que eu vou procurar e de repente eu tenho um problema grave? Agora, a partir do momento que não tem... Enquanto eu não procuro, eu não tenho problema. A partir do momento que eu procuro, eu posso ter o problema, né? Agora, fez um exame periódico, sabe que está tudo bem, e a gente conscientizar, olha, venha todo ano para uma avaliação, para não ter um problema grave, facilita o homem assumir esse aspecto positivo de promoção de saúde como a mulher efetivamente faz. Com relação a avanços tecnológicos, doutor, o que tem surgido novo nessa área? Tem surgido terapias para câncer de próstata futuras com vacinas. Você faz uma vacina contra a célula tumoral. Então, futuramente a gente vai ter tratamentos curativos por câncer de próstata sem cirurgia, tá? E com menos efeitos na disfunção sexual. Agora, até que isso surja de uma forma mais eficiente, tem os tratamentos hoje são efetivos, mesmo para as disfunções eréteis que surgem em decorrência de uma cura de um câncer de próstata. Independente da radioterapia, da cirurgia, hoje se tem uma terapia focal de ultrassom, que não é através de cirurgia, criocirurgia, ou seja, está se desenvolvendo terapias minimamente invasivas para curar o câncer de próstata, principalmente se ele for localizado, um nódulo localizado, tá? E causando o mínimo de disfunção urinária e sexual. Em questão de números, que percentual da população o câncer atinge? Então, de cada 10 homens ao longo da vida, 6 poderão desenvolver o problema da próstata, do câncer de próstata. O câncer de próstata é relacionado muito à idade também. Então, para você ter uma ideia, homens que morreram de outra causa aos 80 anos de idade, não foi pela próstata, foi para estudo de autópsia, de necrópsia, removeu a glândula, a próstata, e verificou se a porcentagem de câncer de próstata nesses homens aos 80 anos que morreram de outra causa. 60% desses homens tinham câncer de próstata e morreram de outra causa. Então, por isso o desafio da medicina, e cada vez se estuda mais para isso, é identificar um câncer uma vez detectado, qual câncer precisa ser tratado e como tratado. E isso está evoluindo rapidamente, como tudo está evoluindo. Hoje nós temos internet, a globalização, o conhecimento se expande muito, as pesquisas. Então, vai facilitar cada vez mais o diagnóstico precoce e identificarmos qual câncer de próstata precisa ser tratado. Porque, eventualmente, há câncer que não precisa ser tratado e o doente não vai morrer dele. Uhum. Apenas foi detectado. Isso é uma evolução que estamos tendo com esse objetivo. E essa informação, o senhor acha que de uma maneira geral ela tem atingido o Brasil como um todo, um país continental? O senhor acha que ela está expandindo, ela está chegando para toda a população? Olha, são programas como esse, que vocês me deram a oportunidade de participar, e através da internet, num país de dimensão continental, a internet não tem limite. Hoje você tem acesso até dentro da floresta amazônica com essa informação. E a minha esperança é que não só a informação de saúde, como a informação da educação. Hoje um professor altamente qualificado, ele pode pode fazer uma explanação de um assunto e esse mesmo professor difundir não só para o Brasil de dimensões continentais, mas para o mundo. Então, eu acredito muito na evolução que a internet vem oferecido para mudança de comportamento, mudanças de hábitos, formação educacional,
formação para a saúde, formação de prevenção e mudança de comportamento do ser humano. De preferência para melhor, sempre. É o que eu mais peço. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Muito agradecido. É sempre um prazer e sempre contem comigo. Espero ter colaborado com essa informação que tenha sido útil para você mudar o comportamento em relação à sua pessoa, ao seu homem. O programa Saúde Integral fica por aqui. Nós esperamos que você tenha gostado. Continue ligado na nossa programação.